Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Gabriel Arruda, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu desenvolvo uma pesquisa junto a alguns grupos ligados à cultura do samba de Belo Horizonte. Eu trago aqui um recorte dessa pesquisa, intitulado O Retorno das Apresentações Musicais, relato de experiência de musicistas de Belo Horizonte no período de pandemia de Covid-19. Nesse relato eu busco trazer alguns assuntos que, no meu entendimento, são caros à pesquisa em etnomusicologia, e principalmente as pesquisas envolvendo música e trabalho ou música enquanto uma atividade laboral. Eu me propus, logo antes do início da pandemia, no momento de entrada no programa, a uma pesquisa de cunho etnográfico nos moldes tradicionais, né? Utilização de caderno de campo, observação participante, entrevista, discussão densa, um acompanhamento de fato de alguns grupos, de alguns sujeitos, de alguns espaços aqui da capital mineira, todos esses dedicados ao samba, né? É importante falar que quando eu estou falando samba aqui, eu estou utilizando um termo que é muito usado pelas pessoas que fazem parte dessa pesquisa, né? Importante dizer também que durante o período de distanciamento social, alguns desses espaços e grupos que eu pretendia acompanhar deixaram de existir. Naturalmente, as apresentações com o público de forma presencial ficaram um bom tempo sem acontecer, né? E isso gerou a extinção de alguns desses espaços e conjuntos. Então, houve, de fato, uma reconfiguração do campo, né? Não só pela inexistência das apresentações das rodas de samba, mas por questões próprias, questões de fundo do campo, né? Como, por exemplo, o acesso aos sujeitos de pesquisa que ficou dificultado, né? Estava limitado a encontros virtuais, a contato via telefone, redes sociais. E então eu parti para o acompanhamento de alguns grupos de sujeitos que eu já tinha um contato pré-existente. Eu meio que mudei um pouco o campo, né, de fato, todos ainda ligados à cultura do samba e, de certa forma, indiretamente ligados aos objetos que eu pretendia pesquisar inicialmente, mas busquei tratar com sujeitos que eu já tinha alguma familiaridade, né, justamente pela essa dificuldade do contato. Esses sujeitos que fazem parte dessa pesquisa, esses sambistas, são, em geral, pessoas pobres que têm no trabalho com a música uma parte significativa das suas rendas, né? É um segmento que é dependente do movimento nas ruas, bares, restaurantes, casas de show, congênero, etc. Ou seja, um segmento que foi atingido duramente por esse período de distanciamento social. O Pierre Michel Menger, no livro Retrato do Artista enquanto Trabalhador, Metamorfose do Capitalismo, ele fala que esse autoemprego, freelancing e outras formas atípicas de trabalho, com intermitência, tempo parcial, vários cachês, múltiplos empregadores, constituem as formas dominantes da organização do trabalho nas artes, né? Esse trabalho com arte. E, a princípio, essa é a situação que eu observei com esses grupos. Essa impossibilidade, eu acredito, essa possibilidade da realização dessas apresentações, né, da realização desse trabalho, fez com que ele se tornasse uma questão latente no campo. De fato, nas primeiras entrevistas que fiz com esses sujeitos, esse foi o assunto mais comentado, né? E tratando propriamente disso, em um primeiro momento, as opções que foram apresentadas, né, como alternativas a as não apresentações presenciais, que foram as lives, as aulas, oficinas online e alguma coisa nesse sentido, mas subsidiado por leis de incentivo, não atenderam de forma satisfatória esses sujeitos, né? O que traz algumas falas. Importante dizer que aqui, nessa comunicação, eu optei por utilizar pseudônimos desse sujeito. Isso aqui eu trago duas falas de dois percussionistas sobre a realização de lives. Eles dizem o seguinte: a Sônia fala, sem a fone é mais complicado dar rios. A gente até tem equipamento que a gente usa no show, mas falta. Não tem conhecimento para montar, técnica de som, entende? Ela fala um pouco das dificuldades que ela teve em realização de live. O Breno complementa que, dizendo que para quem não é famoso não dá retorno. Ele fala que o violonista que toca com ele tem a live dele lá, que é muito legal, que tem que ter, que o bloco que ele trabalha também tem, mas que não dá retorno. Ajuda, mas é longe do que a gente ganhava antes, segundo ele.
E o Chico, quando eu pergunto ele sobre os editais de incentivo, ele dá um relato, um tanto que uma espécie de desabafo. Ele diz o seguinte: a turma já tem quem escreve, faz direitinho, é advogado só para escrever isso. Aí só sai para a Zona Sul. A reclamação dele é de que esses editais não contemplam todos os estratos, todas as modalidades, todos os musicistas da cidade, né? Ou todos os artistas, né? Eles acabam saindo para quem tem mais condição de escrever um edital, de ter uma equipe dedicada na escrita daquilo, dessas propostas. E aí ele até propõe que deveria separar de acordo com as regiões da cidade, que isso ele acha que, na opinião dele, né, seria algo mais democrático, por assim dizer. Ele fala que conseguiu um pouco da lei de incentivo ao Aldir Blanc com o bloco que ele trabalha, mas que foi pouco. Ele fala que, de maneira geral, dentro do núcleo de samba de Belo Horizonte, a turma nem tem condição de saber. Não é divulgado no meio, em geral ninguém sabe que tem. A gente está tratando de sujeitos aqui que às vezes não têm acesso à internet, não tem nenhuma familiaridade com o uso de computador, por exemplo, muito menos com a escrita e essas nuances que envolvem a participação em um edital de pesquisa. Uma outra questão que é importante dizer também é que todos que sambistas que fizeram live que eu tive contato, eles afirmam que é interessante as lives para a manutenção do público, para a manutenção da memória deles, para eles se manterem ativos, né, com os repertórios ali debaixo do dedo, mas que de fato não funciona enquanto uma fonte de sustento. Também tem uma fala interessante, várias na verdade, falando que as oficinas de escola de samba praticamente não funcionam com o delay de uma live, por exemplo. Sendo assim, né, a energia desses sujeitos está toda voltada para um retorno, né, às atividades, a princípio, numa configuração tradicional pré-pandêmica, por assim dizer. A gente pode pensar que o período de pandemia pode trazer ou trouxe novas configurações sociais, mas, de fato, ele exacerba questões de desigualdades sociais que já são pré-existentes, né? E o que eu busco trazer nessa parte final dessa comunicação é justo como que essas questões se manifestaram no campo numa primeira oportunidade de apresentação com o público, né, após esse período de distanciamento social, de um grupo de samba de Belo Horizonte. Essa apresentação ocorreu no bairro da região noroeste da cidade, no dia 7 de agosto de 2021. Nessa oportunidade, alguns pontos interessantes da pesquisa etnográfica ficaram evidentes. O primeiro deles, a gente pode pensar um samba sem aglomeração, samba que é algo que é ligado à dança, é ligado ao corpo, é ligado à interação. Como que seria isso? Já foi uma questão que me trouxe de cara, eu já fui com ela na cabeça, por assim dizer. Eu escolhi comentar 2 episódios a respeito disso. O primeiro deles foi um episódio na chegada ao campo. Eu estava dividindo um trago de cachaça com o pessoal do grupo, o pessoal que ia tocar, e quando chegou minha vez de dividir o copo, eu fui no balcão, peguei um copo limpo. Isso causou um certo incômodo com o pessoal, mas, enfim, naquele momento foi quase que um ato involuntário e eu acho que consciente, até certa medida, em relação as barreiras, né, para a contaminação, de impedir a contaminação com o coronavírus, né? Isso foi um primeiro momento que causou ali, talvez, algum desconforto, por assim dizer, com o grupo. Uma outra questão é que eu resolvo ir embora, né, deixar o espaço um pouco antes do fim da apresentação, do fim da roda, porque inicialmente o pessoal estava mais contido, com uso de máscara, respeitando o distanciamento social. Em determinada medida que o samba foi acontecendo, o pessoal já não estava usando máscara mais, já estava todo mundo dançando junto, e eu entendi que aquele momento era difícil ficar ali sem expor as outras pessoas à contaminação e sem me expor a uma possível contaminação do coronavírus, então eu resolvi ir embora. Aí dou meio que
um tchau de longe para a turma, e um dos caras que eu não consegui despedir direito me mandou mensagem no outro dia de manhã falando: "Hoje fiquei te procurando ontem, você perdeu a resenha." E, de fato, eu perdi. Essa resenha, essa conversa que tem no final das apresentações, onde as pessoas expõem lá as suas considerações sobre como foi a apresentação, como que rolou a roda, eu perdi. São dados que me interessam, né, como pesquisador, mas naquele momento eu, por toda essa questão da pandemia, eu resolvi ir embora, né. Quanto às questões envolvendo as atividades laborais, eu trago aqui uma fala do Breno, percussionista, sobre outras formas de remuneração que o trabalho com as artes, em especial o trabalho com a música, tem. Ele diz o seguinte, que é uma coisa que tem que voltar. A música é uma droga boa, levanta a pessoa. No bloco que eu toco, tem gente com depressão que o conjunto, a juntada do bloco levantou. É uma droga boa. Vou te falar que eu não vivo mais sem isso. Aí eu perguntei se ele acha que a pandemia mostra isso, que essas coisas são importantes. E aí ele disse que sim, com certeza, tem como não. Agora todo mundo está vendo que a gente precisa disso para viver. É algo, ao mesmo tempo, uma fala que eu senti um tanto tímida, mas esperançosa e desejosa, por assim dizer, de um retorno, né? Todos os sambistas que eu tive contato frisaram a necessidade de um retorno dessas atividades para o sustento próprio, e que eles pretendiam seguir as recomendações, exigências da prefeitura, né, com seriedade, cuidado, para que aqueles estabelecimentos não voltassem a fechar. E aí, talvez, a questão fundamental, eu acho, desse primeiro episódio, essa primeira experiência etnográfica, surgiu no meu entendimento, que na medida que é um consenso no grupo quanto à necessidade do retorno das apresentações presenciais para garantia de um sustento mínimo, aquela situação de trabalho é, de certa maneira, imposta àqueles sujeitos. Essas são questões que ficam claras quando eu resolvo deixar o espaço, né? Isso demonstra o privilégio que eu tive naquele momento de poder tratar a possibilidade, por assim dizer, de contaminação com coronavírus naquela situação. O Jean Cigata, num artigo A Covid e suas múltiplas pandemias, que saiu na revista Horizontes Antropológicos desse ano, ele diz que as distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou mesmo individuais tensionam a homogeneidade do risco, da vulnerabilidade, da doença e do cuidado. Algumas questões surgiram a partir daí, né? Por exemplo, quais seriam as implicações éticas, de fato, de se fazer uma pesquisa de campo nesse atual período de pandemia de Covid, né? O quanto restam prejudicadas as interações com os sujeitos, com as pessoas, com os grupos, e como lidar com essas posições de privilégio e subalternização nesse contexto, né? Ao contrário disso, o que eu proponho no fim dessa comunicação é que todos esses dados, eles colaboram no sentido de que existe uma necessidade de estudos etnográficos, né? Mesmo com todas as impossibilidades nesse período, né? Eu acho que seja nessas relações de trabalho, enfim, ou seja, no fazer científico, esse atual contexto de pandemia traz novos paradigmas e desequilíbrios sociais, mas, de certo, ele destaca e reitera outros que já são estruturantes da sociedade. E aí, nesse sentido, o entendimento desses contextos, das novas conformações estéticas que possam surgir nesse período, ou da forma de se fazer pesquisa em etnomusicologia, eles abarcam questionamentos que são comuns a uma etnografia, mas em contornos que estão em constante mudança. Eu trago aqui outra fala do Jean Cigata nesse mesmo artigo, que ele diz que a antropologia, e eu gostaria de reiterar, a etnomusicologia precisa encontrar um lugar vívido em etnografia que compreenda essa complexidade toda. Era um pouco disso que eu queria falar. Muito obrigado. Até breve.